Eu queria trazer a minha reflexão de hoje. Alguns de vocês devem ter acompanhado nas redes sociais a repercussão do livro da Natália Pasternak e do marido dela, Carlos Orsi, um livro que busca, na verdade, não sei se com êxito ou não, faz parte da análise, desmistificar e segregar a diferença entre ciência e pseudociência. Então, o nome do livro é exatamente esse. Que bobagem. Que bobagem. 12 daqui a pouco eu vou lembrar o nome. 12 alguma coisas, ou 12 pseudociências que você não deve acreditar. E eles colocaram num grande bolo, na verdade, eles fizeram questão, primeiro, de dividir ciência do que é pseudociência. Eu já vou falar um pouquinho da definição de pseudociência. E no bloco de pseudociências, eles colocaram algumas disciplinas de mapeamento do mundo. Eu acho que é bonito usar essa expressão, disciplinas de mapeamento do mundo, que são ou disciplinas de grande aceitação do público, como astrologia, por exemplo, ou de uma razoável aceitação em algumas áreas da medicina, como a medicina tradicional chinesa, a acupuntura e a homeopatia, e outro grande bloco de ferramentas, vamos colocar assim, do conhecimento humano, entre os quais a psicanálise, antroposofia e outros similares, né? Então, esses mapas, digamos assim, são maneiras como qual certos aspectos da realidade, seja da mente humana, tramas do destino, como a psicanálise, caminho para a saúde, né? Curas naturais, buscam entender e trazer entendimento para o ser humano. O que é pseudociência, tá, galera? Então, definição de dicionário mesmo, tá? Então, ele pode ser um conjunto de afirmações do mundo ou da realidade, como é esse caso desses mapas, que se considera certo, mas tem uma base ou um estatuto científico errado. Ou são teorias, métodos e afirmações com aparência científica, mas que partem o quê? De premissas falsas ou que não usam métodos rigorosos de controle de pesquisa. Ou seja, ela tomou como premissa um método científico quantitativo e estatístico para fazer as afirmações que ela e o marido dela fazem. Com algumas eu concordo, com outras não, e aí é mais uma questão de enquadramento do que realmente é ciência ou não. Por que essa discussão é importante? E ela é extremamente importante. Porque a gente vive num momento de relatividade de opiniões. A opinião do cidadão médio ignorante tem o mesmo peso de um cientista. O processo empírico de experimentação daquele cidadão e o processo laboratorial ou científico de teste e repetição, prova da hipótese e aí a duplicação disso como conhecimento atestado, está sendo desafiado, né? Então, o argumento que se vem primeiro para mim funcionou, então é verdade, ou eu acho que é verdade, ou eu me sinto atendido nesse anseio e nessa expectativa, ok, é verdade. Então, assim, na verdade, nós vivemos nesse momento do relativismo do conhecimento, do relativismo dos saberes, onde todos os saberes partem do mesmo pressuposto. Inclusive, a gente vê um discurso muito forte anti-ciência, cooptado, muitas vezes, por discursos como a ciência ocidental do patriarcado. Opa, peraí, né? Ciência, em teoria, não deveria ter isso como uma premissa, ao ser replicável, quantificável e ter as suas taxas de índice e acerto, né? Então, esse tipo de discurso ele está sendo usado para atacar a ciência e promove aberrações como a cultura antivacina, por exemplo, a qual a própria Natália Pasternak foi uma defensora. Com isso, eu quero dizer que ela e o marido acertaram 100% no livro? Não, longe disso, longe disso. Eu acho que ali algumas das premissas, porque tudo se baseia em cima de premissas, podem ser questionadas. Inclusive, a colocação da própria psicanálise como uma ciência que pode ser tratada como uma ciência dura, né? Uma ciência biológica, uma ciência exata. As ciências humanas, elas têm esse problema, né? Ao se falar de ciências humanas, sejam as ciências que trabalham um lado mais introspectivo, como a psicologia, como a psicanálise,
ou mais externas, como a sociologia, etc., etc., a gente acaba carecendo de um padrão, digamos assim, comum a isso que possa pacificar essa discussão. Então, talvez a questão não seja jogar pela janela tudo isso, mas seja repensar as bases em cima das quais as ciências humanas se estabelecem. E eu sou de ciências humanas, né? Então eu posso falar que eu estou confortável com isso. Mas isso me traz para um segundo ponto. Minha vida é olhar tendências, né? Mas é olhar também contra tendências. Então a gente fala muito de tendência de futuro e a gente tem que lembrar que tendência ela é cultural, ela é global e ela carrega dentro de si obrigatoriamente uma contra-tendência. Uma tendência que não é dialética, ou seja, que ela não carrega em si o germe da própria oposição, ela não é tendência, tá? Então, tudo que a gente fala de tendências de futuro ou tendências de comportamento, carrega dentro de si o próprio germe da destruição, dialético, né? A própria contratendência dentro de si. E, ultimamente, eu tenho observado que existe discussões bastante intensas que nasceram na sociedade americana e questionar a psicanálise, por exemplo, é uma dessas manifestações. Mas de se questionar se a psicologia está indo para o lado certo. E mais do que isso, a real validade, em muitos casos, dos tratamentos psicológicos. E por que eu digo que isso é uma contratendência? Porque no momento que a gente fala de explosão de saúde mental, a gente fala de explosão de, entre aspas, né, porque várias pesquisas são diferentes, de felicidade, de estabilidade, de controle de emoções. A partir do momento que isso é uma obsessão do mundo corporativo, virou um problema para os RHs, né? Virou um problema para as escolas, mas também virou uma fonte enorme de novos negócios. Tem muita gente se questionando se algumas premissas da psicologia são tão vacas sagradas assim. Então, o falar dos próprios problemas, o expor os próprios problemas, ele é útil até que ponto? Esse grau de introjeção imensa dentro de si, essa autoatenção, essa investigação de si o tempo todo, não pode fazer as pessoas ainda mais ansiosas, ainda mais cobradas, porque elas têm que estar a par das próprias emoções o tempo todo. Colocar as emoções em primeiríssimo plano, esse grau de subjetividade imenso, é realmente saudável para a nossa psique? Até que ponto a psicologia, ao se tornar um mercado que ele se tornou, não está fomentando práticas que aumentam a dependência do ser humano da própria psicologia e você tem um negócio de um mercado que se retroalimenta, né? Então, assim, essa discussão é importante, galera. Se é que a gente está vivendo um momento onde se descobre muitas coisas, se assume muitas coisas, se recicla muito conhecimento, se joga fora mapas que talvez estivessem errados e se colocam outros mapas no lugar, a própria psicologia, assim como a psicanálise, se vende como um mapa. E, de novo, na terra onde isso virou um verdadeiro negócio, que são os Estados Unidos, está começando a ter um sentimento de incômodo, e é uma contratendência muito grande com as obrigatoriedades, as assunções e alguns dos dogmas que orientam a psicologia. Então, assim, eu vou expandir esse estudo em breve, trazer discussões a respeito disso, questionar a psicologia em certos aspectos, ela é um direito nosso, né? Ana, mas se tirar a psicologia, o que coloca no lugar? Eu não tenho a menor ideia, mas, assim, em certos aspectos a gente está, em relação a conhecimentos ditos científicos dentro da psicologia, muito próximo de uma relação de fé. Então, o psicólogo, me parece que, em muitos aspectos, substituiu o bom e velho padre, né? E com todos os problemas que isso traz. Não vou dizer que não há um ganho, há muitos ganhos, mas está acontecendo, parece, algum tipo de perversão disso daí e de um uso esquisito, né? Então, convido a vocês se aprofundem no tema. Ele não é fácil, de novo, questionar a vaca sagrada não é fácil, até por isso que eu não acredito no sagrado, né? E vamos que vamos, com essa reflexão que eu termino hoje aqui.